Bem-vindo, Mineiro, ao Noticioso Esporte Clube, o seu programa de futebol de Minas, aqui atrás das montanhas. E hoje eu estou aqui para falar do Atlético, da derrota do Atlético, da grande vitória do Cruzeiro e do infeliz empate do América no Campeonato Brasileiro em casa. Muita coisa, muitas notícias, vamos comentar esses jogos aí do final de semana que mudou muito a tabela para os mineiros, né? Estou aqui com o Luiz Henrique. Salve, André. Tudo bem, Luiz? Bom demais. Beleza. E meu amigo Thiago de Araújo. Beleza? Tudo bem. Muita coisa, gente, aconteceu nessa rodada do futebol mineiro. Vamos começar mostrando aí, ó, a tabela. Solta pra gente, Gil. Olha ali, galera. O campeonato mudou bastante, né? Flamengo e Santos empatados ali com 36. Corinthians saiu do 5º para o 3º lugar. São Paulo se manteve aí com 31. Palmeiras, que era o grande favorito desse campeonato, 30. E o Internacional agora passou o Atlético, tirou o Atlético do G6, né? O Atlético agora é G7 com 27 pontos aí. O saldo de gol do Inter é melhor do que o do Atlético, né? Não foi uma boa rodada. Vamos começar falando aqui com o Thiago de Araújo sobre esse jogo. Fala, Thiago, o que você achou dessa partida do Galo? Foi uma infelicidade do Atlético, porque o Atlético jogou muito bem. Ele foi para São Paulo com o objetivo de levar os 3 pontos. Os primeiros 20 minutos do jogo, o Corinthians pressionou o Atlético no campo de defesa, só que o Atlético soube se comportar muito bem, estava jogando mais de forma reativa e depois conseguiu equilibrar. Tanto é que no primeiro tempo, os números, daqui a pouquinho nós vamos mostrar, inclusive, o scout da partida para mostrar que no primeiro tempo foi praticamente todo do Galo, né? Tiveram mais finalizações, maior posse de bola. Então o primeiro tempo foi um jogo super parelho, mas com uma vantagem do Atlético. No segundo tempo, o Atlético voltou um pouco mais desligado e errando mais passes. Essa eu acho que é uma grande observação, mas continuou um jogo equilibrado até o final, onde através de um erro infeliz, assim, realmente foi um acidente do Cleiton, né? Não foi um jogo de falha coletiva, enfim, foi uma falha individual do Cleiton que não deve ser execrado em função disso, porque ele realmente está num crescente muito bacana. Todo mundo erra, só que o erro dele foi mais preponderante. Inclusive foi no final da partida que você não tem nenhum tempo de reação. Então realmente foi um empate com gosto, foi uma derrota que custou muito caro para o Atlético, porque o Atlético tinha o controle da partida e o resultado mais justo para esse jogo era o empate. Mas de uma forma geral, eu gostei da postura do Atlético. O Atlético tem jogado de uma forma mais equilibrada. Você vê um sistema defensivo muito coeso e igualmente ao Corinthians. Acho que são os dois principais times que tem a melhor organização defensiva. O Carille dá aula de defesa, né? E inclusive ele foi uma espécie de mentor do Rodrigo Santana, né? Sim. O Carille ensinou e eles são muito amigos, e você vê que os dois times se comportam muito bem defensivamente. Só que com um erro desse, como foi o do Cleiton, é impossível você, isso transgride a qualquer defesa, né? Você não consegue se proteger de um erro desse. Só que o Cleiton, ele tem muito crédito, porque ele tem sido uma importante peça no time. Então acho que agora é hora de apoiar, né? Apoiar, e o time está bem. O time, embora tenha perdido para o Corinthians, o time jogou muito bem e está, na minha opinião, está num caminho muito bacana para a gente poder ter uma evolução melhor aí no final do campeonato, até o final do campeonato, que o campeonato ainda nem chegou na metade, né? Então nós temos ainda a oportunidade de alcançar aí a ponta da tabela. Eu particularmente achei que o Atlético fez uma grande partida. Perdeu por detalhe, a verdade é essa. O Cleiton realmente falhou numa saída de bola e falhou também no segundo momento que ele saiu desacerbado do gol, não havia necessidade, que tinha um zagueiro em cima. Mas não é uma coisa para execrar. Eu vi muita gente pedindo a volta do Vitor. Gente, ontem o Cleiton fez 2 defesas espetaculares. O Cleiton está em alta no Atlético, é um jovem jogador do Atlético, tem um futuro brilhante no Atlético, realmente não tem experiência do Vitor. O Vitor é um grande pegador de pênalti, né? O Vitor, querendo ou não, é o São Vitor, ele tem ali uma menção honrosa dentro do Atlético. Porém, é o seguinte, o Cleiton está em grande fase no Atlético, e isso tem que ser observado. É um detalhe muito importante. E eu acho importante também, o André, que a gente veja, por exemplo, até a própria reação
do goleiro, né, do atleta, diante uma situação adversa, porque até então ele tinha feito excelentes partidas, ele não tinha cometido um erro tão agudo, né? Eu acho que até essa reação vai ser preponderante para o futuro dele no Atlético, porque um atleta como o Cleiton, enfim, qualquer atleta profissional tem que saber também assimilar determinados golpes. Exatamente. E se manter tranquilo, né, para poder dar prosseguimento no seu trabalho. Então, até a própria reação do Cleiton a partir de agora vai ser muito importante até para a evolução dele enquanto profissional. Porque o Alejandro, por exemplo, a gente também comentou isso em outros programas, que ele teve o seu futebol prejudicado, inclusive pelo seu lado emocional, que quando ele perdia um gol, imediatamente ele sentia e não conseguia terminar o jogo fazendo uma boa partida. Então é muito importante o Cleiton saber também assimilar o golpe, aguentar as críticas, porque jogar no Atlético e jogar em qualquer clube gigante do Brasil é isso. Você precisa ter essa responsabilidade e precisa entender essa responsabilidade. Então ele precisa assimilar o golpe e caminhar para frente. Então, assim, não, mas eu acho que nesse caso o Cleiton tem, até pelas entrevistas, né, pelas declarações do Rodrigo Santana, ele tem um bom preparo, sabe, psicológico, porque esses jogadores mais novos, eles às vezes não conseguem assimilar bem, mas a prova disso é que ele está na seleção sub-23, né, ele, o Guga, então é até uma coisa que a gente tem que falar, porque ele vai ser convocado e ele vai desfalcar o Atlético no próximo jogo contra o Botafogo no domingo. Ele, o Guga, e tem mais 2 desfalques aí. Sim. Otero também vai estar pela seleção venezuelana e o Martínez também para a seleção do Paraguai. Então nós vamos ter 4 desfalques aí para o próximo jogo. Eu discordo daquele torcedor mais radical que critica o Cleiton por uma falha, por um momento de infelicidade. Todo jogador falha, todo jogador pode, num momento ou outro, comprometer o resultado de uma equipe. Então, enfim, o Cleiton é um potencial jogador, não é? Para ocupar a prateleira de cima do futebol brasileiro. É uma jovem revelação do Atlético, tem sido convocado para a seleção, então não dá para, nesse momento, crucificar o jogador. O Rodrigo Santana, em entrevista ontem após a partida, disse que o grupo abraçou o Cleiton, jogou o Cleiton para cima, quer dizer, deu força e é isso que tem que fazer. Até porque, se a gente for pensar erro, por vezes o erro da defesa, o erro do goleiro, o erro do zagueiro, ele fica mais evidente do que os erros de outros jogadores de outras posições. E aí, amigo noticioso, eu faço uma pergunta. Quantos gols o ataque do Atlético perdeu ontem? Exatamente, esse é o ponto. Você chegou no ponto que eu queria chegar. E aí, mais uma pergunta, André, só pra gente finalizar esse comentário. O Ricardo Oliveira, ele teve a bola do jogo na cabeça e não fez. Então, quer dizer, quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo. Individualmente, todo mundo pode falhar. Exatamente, esse é o ponto que eu acho que é o fringir dos ovos do Atlético hoje. O que acontece? O Atlético se defende muito bem. Porém, se água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Se você ficar batendo na zaga, tá batendo, uma hora vai ruir. E o ataque do Atlético está perdendo uma avalanche de gols. É impressionante como o Atlético não aproveita as oportunidades. É impressionante como o Atlético, por exemplo, tem um egoísmo na hora de finalizar. Ontem, por exemplo, o Giovani, que eu gosto muito do Giovani, ele não passava a bola. Ele tinha uma dificuldade tremenda de passar a bola. Então, assim, o torcedor do Atlético tem que entender 2 coisas do meu ponto de vista. Primeira coisa, o Cleiton é um grande goleiro, patrimônio do Atlético e pode ser ainda vendido, valorizando o futebol dele aí, fazendo o Atlético rentabilizar, que hoje é o que interessa no futebol. Mantém-se um tempo, vende, faz dinheiro, renova e por aí vai. E segundo ponto, o Atlético está perdendo gol atrás de gol. Ontem o Atlético fez uma grande partida? Fez. Eu gostei muito particularmente, mas acho que ontem foi um jogo das defesas. E eu não estou falando dos goleiros somente, não. O sistema defensivo, o Hever jogou barbaridades ontem. O Hever ontem foi o melhor jogador do Atlético em campo. Então, assim, falta muito ainda ao Atlético dentro da grande área. Pôr a bola na casinha, fazer o que o torcedor está esperando, que é gol. O Luiz foi muito feliz no que ele falou. Na verdade, quando você tem um erro individual, como foi o do Cleiton, você tem toda uma atenção voltada a esse erro e você também esquece
exatamente o que ele falou. Há quanto tempo o ataque não faz gol? Quando eu falo ataque, não são os volantes, não, porque ultimamente a gente tem tido gols de volantes, enfim. Os próprios atacantes, propriamente dito, têm mostrado uma seca muito grande ali naquele setor. Então, desvia-se uma atenção para justamente nós escondemos aonde o erro está acontecendo. O nosso problema hoje não é defensivo. O nosso problema hoje, a única parte que falta ser alinhada e ajustada no Atlético é ali no último terço do campo. Nós temos muitos jogos sem um gol efetivamente do sistema de ataque, o sistema ofensivo do Atlético. Então precisa ser melhorado o sistema ofensivo do Atlético. O sistema defensivo foi um erro. O Hever, o André lembrou muito bem, foi o melhor em campo ontem, mas jogou muita bola. Além de defender muito bem, de marcar, de desarmar, de roubar as bolas, ele tem uma qualidade que realmente ele tem uma virtude técnica, que ele consegue sair jogando e consegue fazer a ligação para o meio campo como ninguém, como o Cleiton também tem. Então o Cleiton faz ligações para o time que são super importantes, e eu acho que é uma das maiores diferenças para o Vitor, né? Quando o Vitor, a gente vai ainda ver durante a semana se vai ser o Vitor que vai voltar. Já está definido. Já está definido? Já. É porque ontem ventilou-se o Fernando, né? Não, tá ventilado o Fernando, mas isso é só se o Vitor não tiver condições mesmo. É porque eu acho que a condição do Vitor agora é uma parte mais física, né? Que ele deve estar tentando chegar. A parte física, ele ficou muito tempo parado, mas eu acho que o que nós vamos sentir mais falta no Vitor vai ser exatamente essa saída de bola, porque por incrível que pareça, o Cleiton dá uma aula, né? Ontem o Cleiton saiu mal aquela bola, foi porque tava chovendo, ele deve ter pego mal na bola. Exatamente. Porque ele não chuta com aquela falta de velocidade que foi ali, né? Agora, o amigo noticioso, joga pra gente o scout da partida, por gentileza, Gil, pra gente dar uma olhadinha. Olha pra vocês verem, amigo noticioso. Ontem o Atlético teve 55% de posse de bola, teve 11 chutes a gol, 14 faltas cometidas pelo Atlético, a 9 contra o Corinthians. Nós tivemos um amarelo, um impedimento, nós tivemos apenas 4 escanteios e fizemos 4 defesas difíceis, né? Um detalhe que eu queria mostrar pra vocês o destaque da partida. Vocês acharam que foi o Hever mesmo? Nós consideramos aqui o Hever. Olha, o Hever ontem deu uma aula de futebol, assim, como sempre, ele na verdade vem tendo grandes atuações ao lado do Rabelo, que também vem em grande fase. Então, os zagueiros do Atlético estão mais sólidos do que nunca. E com o apoio incontestável do Patrick. O Patrick jogou demais, tá jogando demais e está ajudando a defesa. E o Fábio Santos, que tem muita gente reclamando do Fábio Santos, mas o Fábio Santos ele tem tido um papel muito importante defensivamente falando. Ele está segurando e conseguindo complementar a defesa ali como ninguém. É porque ele não está apoiando no ataque tanto quanto ele apoiava antes, mas por opção tática. Ele, na verdade, sob a orientação do Rodrigo Santana, ele está subindo menos para justamente ter a compactação ali do sistema defensivo. E de forma óbvia, porque o Fábio Santos tem 32 anos e com 32 anos, infelizmente, Fábio Santos, não tem um físico para ir e voltar. Sabe outra coisa que me incomoda no Atlético? É o seguinte, você tem 2 zagueiros com mais de 1,90 m, que é o Hever e o Rabelo. E todas as bolas são para fazer gol olímpico. Não é uma bola no meio da área para tentar o cabeceio desses 2 gigantescos jogadores. É uma excelente observação sua, porque nós estamos desperdiçando antigamente, na minha época, falava-se que o escanteio era meio gol, né? Então a gente está realmente insistindo muito com o Otero e quando o Casares está naquele gol olímpico, a gente está perdendo a oportunidade de ter maiores chances de gol com jogadas não tão previsíveis, porque agora todo mundo já está sabendo que eles vão bater mais fechado e vão tentar o gol olímpico, então precisa alternar essas batidas. Eu acho sim que é importante você também bater fechado com a qualidade que nossos jogadores têm, mas é muito mais importante nós termos variação nessa jogada para poder tentarmos chegar no gol com essas bolas paradas, que é muito importante. Eu considerei o jogo ontem um bom jogo, tá certo? Para finalizar meu comentário aqui nessa parte do quadro do Atlético. Considero que o Atlético fez uma boa partida defensivamente. Eu acho que o gol foi um acaso, mas falta o ataque pôr a bola para dentro. Sem bola dentro do gol, não adianta nada. Uma pergunta aqui para a bancada, para responder em uma palavra. 3 derrotas do Atlético são preocupantes? Eu considero que sim. Apesar do bom futebol apresentado, o Atlético saiu de 4º, já está em 7º. Isso é muito sério.
Porque a Sul-Americana tem que ser vitória 100%. A vaga da Sul-Americana é só para campeão. Para vice, para terceiro lugar, para quarto lugar, não rende nada. Então o que interessa é ser campeão. Se não é campeão, o Campeonato Brasileiro, que é para Libertadores. Um ano de Libertadores rende para um time a mais, senhores, 50 milhões de reais. 50 milhões. Só respondendo a pergunta aí do Luiz. Luiz, é super preocupante. Por quê? Não só pelo Atlético, mas a gente tem observado que os times da frente, que eram favoritíssimos, estão tropeçando. Ou seja, o Palmeiras, que era o grande nome aí do Campeonato Brasileiro, já desceu ali para 30 pontos. Nós estamos a 3 pontos do Palmeiras, que era o grande time a ser batido, enfim. Então os times estão tendo uma instabilidade que nós não estamos conseguindo aproveitar. Se nós tivéssemos os pontos de Fortaleza, de Goiás, pontos que nós perdemos de uma forma extremamente infeliz, a gente estaria brigando na ponta da tabela. Então a gente não está aproveitando o momento de desequilíbrio dos times também da frente. Então era para o Atlético estar figurando ali entre os primeiros e através dos próprios erros a gente está cada vez mais descendo. Mas eu acredito que a gente consiga essa recuperação, porque bola para isso nós temos. E amigo noticioso, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos. O canal Noticioso é um canal mineiro, feito para mineiro, das coisas de Minas. Falamos muito sobre turismo, esporte, cultura, música. Então, Noticioso, curta o nosso canal, compartilhe nossos vídeos em suas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Manda esse vídeo aqui para quem gosta de esporte, que é um programa feito de gente de bem para gente de bem. Vamos passar aqui agora para o Luiz, para a gente falar sobre a vitória e o empate, perdão, do América com o Operário ontem, no sábado, 7 horas da noite. Infelizmente o América parou a sua subida. Nós estávamos colocando muita fé no América, mas eu ainda tenho muita esperança que o América vai retomar, porque o Operário também engrossou o caldo para cima do América, né? O América começou o jogo de uma maneira bastante intensa, mas se a gente comparar com os jogos anteriores, a intensidade não foi suficiente para sustentar o placar, né? Então eu diria que o jogo foi fraco tecnicamente, com muita vontade, é verdade. O Operário tentou marcar a saída de bola do América, marcou também com bastante intensidade no campo de defesa do América, sempre variando as formas de marcação, e o América não conseguiu sair das amarras do Operário. O resultado foi um 0-0, que como comédia não diverte, como drama não empolga. Então, o que a gente pode dizer é que o América perdeu a oportunidade de se aproximar um pouco mais do pelotão da frente, também por suas limitações. Mas não dá para dizer que o América, nos últimos 2 jogos, tenha mantido a mesma atitude do início do campeonato. Não, o que se percebe é o América numa crescente de rendimento, o que pode dar muita esperança. E eu gostaria de ressaltar aquilo que dizíamos nos programas anteriores. Apesar do mau resultado, André, Thiago, amigo noticioso, é hora de a torcida do América abraçar o time, jogar o time para cima, porque ainda é possível o América brigar lá na frente no campeonato e, portanto, se distanciar daquela zona da confusão, como diria o filósofo Luxemburgo. Maravilha. Luiz, muito bem lembrado, cara. E eu queria aqui dar um puxão de orelha na torcida do América, que eu tenho muitos, alguns amigos americanos, mas eu sempre falo com eles, falo assim, olha, o hábito de se apoiar o América tem sido também, tem fugido da rotina dos americanos. Se você pegar aí um público do América, foi de 3.142 torcedores. O América tem potencial para poder fazer um público melhor e apoiar mais o time. A gente tem visto aí que a torcida tem sido preponderante para os times para poderem conseguirem um resultado em casa. Então realmente a torcida do América precisa entender o momento do time e não ficar só criticando, precisa apoiar. Não adianta, se não vai a campo, não tem como também exigir do time que dê o seu melhor. A torcida em campo, vide aí, torcida do Galo, a torcida do Cruzeiro, tem sido primordiais para as viradas aí de fase dos times. Então, o América precisa, a torcida do América também, precisa comparecer mais a campo, apoiar o time para poder sair de vez dessa zona incômoda e
estabelecer um link com essa reabilitação que teve, né? Se a gente pegar aí, são quantos jogos sem perder? O América já está fazendo a parte dele, mas está precisando mais da torcida. Exatamente. Então, 3 mil torcedores para um jogo do América em casa, no Independência, eu acho que a torcida do América precisa fazer por onde apoiar o time para poder também cobrar um melhor desempenho. Então, o América precisa mais do que nunca do torcedor. Joga a tabela pra gente aí no... Olha para você ver, torcedor noticioso, como a América deu mole. Se o América tivesse vencido essa partida, ele estaria em 11º lugar com 27 pontos. Olha para você ver, o Sport novamente, que é quem o América está perseguindo nesse momento, né? Que é o 4º colocado, fez mais um pontinho só. Era 30, fez 31, agora está com 32, ou seja, foi de 1 em 1. O América podia ter tirado nessas 2 últimas rodadas aí 4 pontos. E é muita coisa, noticioso, 4 pontos. Vamos torcer pro América aí agora vencer o Botafogo de São Paulo no sábado aí, né? O jogo aí bem cedo. Vencendo o jogo contra o Botafogo de São Paulo, o América vai dar uma boa subida no campeonato. O Botafogo de São Paulo é adversário direto do América rumo à Série A. Então vamos lá, torcedor americano, vamos ver esse jogo, vamos apoiar o América, e o América precisa de você. Os times de Minas agora, nós temos que nos unir, nos manter, porque a coisa, gente, financeiramente mudou no futebol. Então, se o Atlético, o Cruzeiro e o América não estiverem bem colocados em seus campeonatos e financeiramente, um time não vai conseguir sozinho manter. E um time sozinho lá no alto, no final ele também cai, tá certo? Agora vamos falar da espetacular vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro venceu de 1-0 e é espetacular sim, porque dá moral pro time do Cruzeiro e quarta-feira jogar contra o Internacional. E lembrando que o Cruzeiro foi misto, né, Luiz? O Cruzeiro não chegou a ser um time totalmente misto, né? Na verdade, os jogadores que já entraram em campo contra o Vasco também estiveram presentes em outros momentos, mas eu acho que o que fica do jogo de ontem, desse duelo de romper os cascos, né? Em que a raposa saboreou o bacalhau, Isso mesmo. O time do Cruzeiro mudou de atitude, parece que o Rogério Ceni conseguiu colocar o time do Cruzeiro com uma outra postura em campo, não é? Não saiu com a vitória contra o CSA por um detalhe, mas ontem conseguiu sair com uma vitória contra o Vasco da Gama num jogo, como eu disse, de romper os cascos, porque o Cruzeiro correu muito risco, e risco desnecessário. Era previsível que o time do Vasco viria jogar encolhido e sair no contra-ataque, não é? E para isso ele tinha jogadores. O Thales Magno foi um jogador que incomodou bastante, o Danilo também nos chutes de longa distância incomodou bastante, o Pikachu incomodou bastante. Contudo, a gente conseguiu segurar o ímpeto do Vasco, embora o jogo não tenha sido um primor técnico por parte de nenhuma das equipes. O Cruzeiro controlou o jogo, não é? No primeiro tempo com bastante intensidade, no segundo tempo caindo de intensidade, mas ainda assim saindo com gol ao final da partida, num chutaço do Maurício, um jovem de 18 anos, uma daquelas revelações trazidas de São Paulo, né, para o Cruzeiro, um ex-jogador do RB, e que chegou ao Cruzeiro e está se destacando muito bem. O Cruzeiro deve ficar com ele. Agora, vale a pena destacar também que, mais uma vez, o paredão intransponível azul, o Fábio, pegou um pênalti, salvou o Cruzeiro, né? Já tem sido uma rotina. Então, essas boas atuações do Fábio, nesse momento, conseguem também dar um alento para o time, porque nós temos uma decisão contra o Inter e o Fábio pode ser decisivo, né? Então, no jogo de ontem, o Fábio muito bem, o Orejuela muito bem, o Dedé muito bem, o Fabrício Bruno cometeu um pênalti, mas enfim, os jogadores podem falhar, acho que também não é hora de massacrar o menino. O Egídio jogou também razoavelmente bem, poderia ter apoiado um pouco mais, poderia ter sido um pouco mais efetivo nos cruzamentos. O Henrique fez um jogo regular, o Henrique precisa mostrar um pouco mais. Ali junto com ele o Robinho, parece que o Robinho vai se firmar como esse segundo volante do Cruzeiro, não é? O Rogério Ceni não repetiu a escalação do Dodô ali do lado do Henrique. O Marquinhos Gabriel jogou muito bem, movimentou, levou perigo, assim como o David. O David tem evoluído bastante, né? O Thiago Neves foi bem, poderia ter rendido um pouco mais, a gente espera mais do Thiago Neves. Pedro Rocha também foi bem, poderia também ter se movimentado. E aí a gente precisa falar das alterações,
não é? A entrada do Fred pouco acrescentou para o time do Cruzeiro, a entrada do Maurício foi decisiva, o Ederson poderia ter contribuído mais, mas não teve tempo para mostrar, mas eu gostaria de falar principalmente do Maurício, né? Olho nesse jogador. Olho nesse jogador, ele é um talento, é promissor, precisa de mais chances e talvez o Campeonato Brasileiro seja o lugar de mais chances para jogadores como o Maurício. Deu outra movimentação ao time do Cruzeiro. Vamos chamar aqui o Gil. Gil, joga pra gente o scout do Cruzeiro, por gentileza, aí na tela. Olha pra você ver. Cruzeiro 1-0, né? Gol de Maurício aos 34 do segundo tempo. Posse de bola do Cruzeiro 56-44. Chutes a gol 11-12, sendo que no gol diretamente 3 do Cruzeiro e 2 do Vasco. Faltas 14 o Cruzeiro fez e o Vasco fez 15. Amarelos, o Cruzeiro tomou 3 amarelos e o Vasco tomou 4. Os amarelos do Cruzeiro foi Robinho, Henrique, Marquinhos, Gabriel. Impedimentos foram 2-1. Escanteios, o Cruzeiro teve apenas 3, enquanto o Vasco teve 11. E defesas difíceis foram 2 e do Vasco 2, sendo que uma das defesas difíceis foi o pênalti, né? Destaque para o Fábio, que pegou o pênalti, ajudou o Cruzeiro a manter esse grande resultado, né? 1-0, que ajudou o Cruzeiro muito na tabela. Joga a tabela pra gente aí, Gil, por gentileza. Olha para vocês verem, o Cruzeiro ele se afastou mais ainda da Chapecoense e encostou no grupo do intermediário da tabela. O Cruzeiro, se vencer o próximo jogo, já pode entrar ali no grupo da Sul-Americana, né, Thiagão? E mostra também, o que eu queria destacar, o Luiz falou muito bem, eu queria destacar como foi importante, né, essa mudança de treinador. Mostra que realmente a diretoria estava com a razão, né, de dar uma renovada. Eu falo pela postura do time. Se a gente pegar esses 3 jogos do Rogério Ceni, você vê que o time mudou, parece que pegou uma chave e mudou completamente a forma de jogar. Então os jogadores estão conseguindo desempenhar um papel e o time está mais ofensivo, saiu daquela forma defensiva de jogar e eles estão se projetando mais, pegando um pouco mais a linguagem do Rogério Ceni, e o Rogério se mostrou com números espetaculares, né? Se você pegar em 3 jogos, ele teve hoje, com a vitória do Vasco, são 2 vitórias e um empate, sendo que o empate do último jogo foi um empate assim por uma infelicidade, né? Porque foi foi no apagar das luzes, tomou empate, mas mostra que o Cruzeiro também está num bom caminho, abre uma excelente perspectiva para quarta-feira, porque a moral do time é elevado, eles vão para quarta-feira com uma outra pegada. Então, se o Cruzeiro tivesse jogado esse jogo de volta imediatamente na semana seguinte, que foi o primeiro, eles poderiam ter um problema sério. Hoje já está em aberto. Hoje eu sinto o jogo que vai ser um jogão, né? Então a gente podia falar um pouquinho desse jogo que eu acho que vai ser um jogão, mas no Brasileiro o Cruzeiro respira e consegue extrair o melhor futebol dos jogadores que tem, né? O elenco do Cruzeiro é um elenco muito bom e agora a chave mudou e o time tem uma outra postura, né? Você foi muito bem, Thiago, ao frisar o elenco do Cruzeiro, né? O jogo de ontem, por exemplo, mostrou isso. Se o Fábio foi o destaque, se um dos veteranos de guerra do Cruzeiro, né, vamos dizer assim, foi o destaque, a menção honrosa fica para o Maurício. Então, quer dizer, a renovação que a diretoria tem feito, a renovação que o Rogério Ceni tem feito, parecem estar, nesse momento, repercutindo dentro do grupo. O grupo do Cruzeiro, vale lembrar, antes da gente falar do Inter, já é um grupo razoavelmente envelhecido. E o Rogério Ceni, nas suas primeiras atividades no Cruzeiro, começou a observar o sub-20. Então você veja, ontem tinha o Ederson, tinha o Maurício, não é? E o Cruzeiro certamente vai levar para o jogo contra o Inter parte dos jogadores mais jovens. Então isso cria um ambiente de competição, uma competição sadia pela titularidade. Tinha muito jogador do Cruzeiro jogando com o nome. Quer dizer, o Thiago Neves ontem, ao ser sacado e ao entrar em campo, o Maurício deve estar com a pulga atrás da orelha. Então, esse tipo de mescla, não é, que o Rogério Ceni tem feito no Cruzeiro, ele parece ser uma boa fórmula. Eu me lembro aqui dos bons e saudosos times do Tele Santana, dos bons e saudosos times do Enio Andrade, dos bons e saudosos times
do próprio Guardiola no Barcelona, sempre fazendo a mescla de jogadores mais experientes com a juventude. Então, quer dizer, parece essa ser a fórmula para o Cruzeiro entrar na quarta-feira e tentar levar o resultado positivo em cima do Inter. Por quê? O time do Inter se defende muito bem, é um time que se posta muito bem lá atrás. Só que o Inter tem uma zaga que não é tão veloz. É muito técnica, joga duro, joga firme, mas não é uma zaga extremamente veloz. Então parece que essa mescla da juventude com a experiência em cima da zaga do Inter pode ocasionar bons resultados. Até porque o Cruzeiro tem dois laterais que, se bem trabalhados, podem cruzar, podem alçar essa bola na área para um cabeceio, seja do Fred, seja ali o Marquinhos Gabriel chegando pelo lado, seja do David chegando por outro lado, ou até mesmo a bola espirrada para definir ali num chute, numa bola que sobra para o Robinho, para o próprio Maurício, se for jogar, ou para o Henrique. Então, quer dizer, o Cruzeiro tem opções para jogar em cima do Inter com velocidade, com intensidade. E eu diria mais, o amigo noticioso, eu começaria o jogo marcando pressão no campo do Inter. Nós já estamos perdendo de 1-0. Se até os 15, 20 minutos do primeiro tempo nós colocamos 1-0 em cima do Inter, o jogo muda de patamar. A pressão vai pro Inter. A pressão vai pro Inter. Toda. A verdade é o seguinte, amigo noticioso, o Cruzeiro, o Luiz foi muito feliz. O Cruzeiro fazer o gol até os 20 minutos do primeiro tempo, você coloca um Beira-Rio que já tá lotado, tá? Todos os ingressos vendidos. Você coloca 1-0 no Inter, a pressão inteira vai pro Inter, porque o Inter vai falar, meu Deus do céu, se a gente tomar mais um, ferrou. E o Inter não tem esse futebol imbatível, não é um futebol imbatível, é um futebol consistente, equilibrado, em alguns momentos vistoso, mas é um time vagalume, quer dizer, é um time que alterna bons e maus momentos. Então nós não sabemos que tipo de internacional vai entrar em campo contra o Cruzeiro. E a verdade é que jogo de Copa é o seguinte, jogo de Copa é partida única. As pessoas têm que entender que jogo de campeonato brasileiro e jogo de Copa são absolutamente diferentes. No jogo de Copa, um time com valores menores, valores individuais menores, pode sim surpreender o adversário. E detalhe, o Inter veio de vitória, então tá com moral também, né? Venceu o Botafogo de 3-2 aí nesse final de semana. Entretanto, minha opinião, o time do Cruzeiro tem mais qualidade que o time do Inter. Porque quem tem qualidade no time do Inter para armar, que é o De Alessandro, é reserva hoje, praticamente, do Inter. Então, assim, acho eu que tem muitas boas chances do Cruzeiro vencer essa partida e ir sim para a final da Copa do Brasil. O Cruzeiro depende de um bom jogo, o Cruzeiro tem boas peças. Eu acho que o Rogério Ceni está articulando bem esse Cruzeiro. O Thiago foi muito feliz no comentário, são 2 vitórias no empate, ou seja, ainda não perdeu. Mas jogou contra times mais fracos, não interessa, o Cruzeiro está perdendo, era para todo mundo. E agora ele está ganhando de todo mundo. Então acho eu que sim, o Cruzeiro tem grandes chances e tem que entrar com a cabeça nisso que o Luiz falou. Fazer pressão no campo do Inter no começo do primeiro tempo, pôr 1-0 dentro da casinha do Inter no primeiro tempo ainda e deixar que o Inter venha pra cima e o Cruzeiro sair no contra-golpe e mata esse jogo. Porque, amigo noticioso, 2-1, classificação direta do Cruzeiro. Isso é importante você destacar. O Cruzeiro, quer dizer, ele perdeu de 1-0, ele perdeu a batalha, mas não perdeu a guerra. Eu encontrei muito cruzeirense ontem no Mineirão dizendo assim, Luiz, mas tá perdido, já não vai dar mais, temos que pensar só no brasileiro. Não temos que pensar só no brasileiro. O jogo de quarta-feira vale por baixo 20 milhões na conta do Cruzeiro. O 2020 depende desse jogo. O segundo semestre de 2019 depende desse jogo. Então foi fundamental o Cruzeiro vencer o Vasco para chegar com moral para o jogo contra o Inter e tem total condição de sair com a vitória. Principalmente porque, você veja, o Cruzeiro fazendo 1-0 leva para a decisão nos pênaltis. Quem tem o melhor goleiro? Exatamente. O Fábio já mostrou ano passado, né? Que ele é capaz. Então, quem tem o melhor goleiro? Se o Cruzeiro faz 2-0, melhor dos cenários, classifica. Um eventual 2-1 dá Cruzeiro. Se o Inter vier para cima do Cruzeiro com o ímpeto de matar o jogo, o Cruzeiro, e eu acho que o Rogério Ceni está pensando nisso, tem um contra-ataque mortal puxado pelos lados do campo. O Cruzeiro pode fazer um gol, 2 gols, enfim, fazer aquilo que precisa para se classificar. Então não está perdido. Não está perdido. O torcedor cruzeirense que estiver em Porto Alegre, né, que vai apoiar o Cruzeiro, certamente, quem mora por lá,
não pode perder a esperança. Nós estaremos mandando energia positiva daqui. Agora, é preciso dizer o seguinte, ainda que o Cruzeiro perca a vaga na final da Copa do Brasil para o time do Internacional, o Cruzeiro vai precisar da torcida, porque não está perdida a classificação. E o Rogério Ceni tem mudado o Cruzeiro de patamar, ok? Então vamos apoiar, vamos acreditar. A derrota, uma eventual derrota para o Inter se deve muito mais àquilo que o Cruzeiro deixou de fazer em casa do que por aquilo que deixará ou eventualmente não fará na quarta-feira. Eu acredito que o Cruzeiro sairá vitorioso. Amigo noticioso, sejam bem-vindos aqui ao Noticioso Esporte Clube. Vamos encerrar o programa de hoje, mandando energias positivas aí para o resultado do Cruzeiro quarta-feira. Meu forte abraço para você, Luiz. Um grande abraço a você. Muito obrigado. Eu aproveitar e mandar um abraço aqui para a querida Tombos. Eu recebi mensagens de vários torcedores do Tombense, né? Então mandar um abraço para a querida Tombos. Um abraço, Tombos. Isso aí, obrigado. Obrigado, Thiago. E vamos lembrar o pessoal para fazer os comentários aqui, viu? Se tiver alguma observação, a gente conta muito com a participação de todo mundo que está assistindo, para a gente poder fazer até o próximo programa. A gente no próximo programa vai ler alguns comentários aqui, para você interagir e participar conosco aqui. E o amigo noticioso, o Noticioso Esporte Clube está crescendo aqui no canal Noticioso. Nós vamos ter programas de entrevistas, bate-papo com o boleiro, programas exclusivos do Atlético, programas exclusivos do Cruzeiro. Então não deixe de nos acompanhar, deixa seu joinha aqui, compartilha o link com seus amigos. A quem não é inscrito, se inscreva no canal, que o Noticioso só está crescendo. O meu muito obrigado e tchau, fui! Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!